vou chamar o nosso colunista, o nosso analista, quem chega aqui para explicar tudo que foi anunciado, é o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno, já conectado conosco. Gilvan, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, em primeiro lugar, eu quero puxar por essa fala do ministro Fernando Haddad, que ele diz o seguinte: olha, tinha gente no mercado que até apontava para um contingenciamento, um bloqueio, uma contenção menor. Nós fomos tão transparentes e estamos trazendo um número maior, além das expectativas. Conta pra gente então, Gilvan, por que as expectativas eram menores? Eles achavam que, o mercado achava que a situação não era tão ruim quanto está? Como é? Boa tarde para você. Muito boa tarde, que alegria revê-la. Olha, a expectativa, ela sempre foi muito otimista, porque a gente precisa entender também essa contenção que vai ser apresentada no dia 30. No dia 30, esses números, como o ministro destacou, estarão públicos. E aí a gente vai entender o que foi. Mas ideias gerais, assim, a gente esperava que o número não poderia ser tão robusto como 31 bilhões. Logo assim que saiu a notícia, eu estava acompanhando os mercados aqui, Bolsa de Valores deu uma alta, a curva de juros também deu uma queda, porque você entendeu que tinha um comprometimento. O que a gente começou a olhar inicialmente curiosamente, a receita com dividendos. Então, ele deixou alguns números ali. A receita com dividendos era de uma projeção de 10 e foi para 40, e uma possível arrecadação de 122 bilhões com a questão de eficiência energética, com a distribuição energética através dos royalties do petróleo. Então, essa questão de 122 bilhões, que é a projeção do que ele espera arrecadar, o que a gente está traduzindo para a nossa audiência? Então, ele deu aqui receita e despesa, a gente começou a olhar o seguinte: olha, essas receitas que você projetou, elas irão acontecer de fato? E aí a gente viu algumas diferenças entre essa expectativa de arrecadação com dividendos e com essa questão energética de arrecadação. Então, esses dois componentes a gente vai olhar com maior lupa. Do ponto de vista aqui de números concretos, dia 30 a gente consegue entender essa contenção de gastos. Mas sim, foi um número muito positivo, porque os mercados, logo assim que o número foi divulgado, se mostrou muito positivo. Agora, como o ministro destacou, é observar a composição desses números para ver se eles são atingíveis, porque aí, se eles não forem, você tem uma instabilidade em alguns mercados. Muito interessante, Gilvan, que durante a fala do ministro Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a cochicha com ele e fala: olha, não esqueça de mencionar também a frustração de receitas. Eles não detalharam muito onde exatamente foi essa frustração de receita, mas eu não sei se você conseguiu captar. Eu te confesso que eu não consegui captar do que exatamente eles estavam falando, onde foi essa frustração. Não sei se você conseguiu captar. Foi com as concessões. Eles esperavam arrecadar com concessões algo em torno de 8 bilhões e eles projetaram ali 6,6 bilhões. Teve uma queda nessa questão de concessões, saindo de 8 para 6,6 bilhões. Então, isso chamou a atenção, mas não é um número elevado. A gente tem que pensar algumas questões aqui. O déficit, tá? Ele combater o déficit, que é o grande objetivo da meta fiscal, do arcabouço fiscal, é importante. Só que a gente, pensando um pouco mais além, nós estamos desde 2014 com uma dívida crescente. Nossa dívida pública cresce desde 2014. Nós temos uma relação dívida-PIB de 75%. A discussão, conceitualmente, deveria ser em como reduzir a dívida. Então, nós precisaríamos ter aqui um superávit primário de 2,5% do PIB para conseguir reduzir a dívida. Esse ponto é o mais importante. O que ele disse é o seguinte: olha, as contas públicas a gente vai conseguir equacionar, a gente tem uma projeção de receita, mas a preocupação é como nós iremos frear. Por que a ideia de frear esse crescimento da dívida? Hoje nós pagamos algo em torno de 950 bilhões de reais por ano com a dívida que nós temos. Então, a grande ideia é como a gente paralisa esse crescimento da dívida. Seria a ideia de superávit primário em torno de 2,5% do PIB para a gente paralisar o crescimento da dívida. Então, em linhas gerais, ele está prolongando, porque você não consegue reduzir essa dívida, ele está estabilizando, esperando o melhor momento. E é o que a gente fica sempre discutindo. Por isso que dia 30, esse relatório de gastos, ele vai ser muito, da contenção, ele vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente vai entender quais são os critérios da contenção. Então, no final do dia, a dívida continua crescendo. O que a gente precisaria no superávit primário de 2,5% para paralisar o crescimento da dívida.